Olá, e aí, estamos de volta, né, para mais uma aula de redação. Só que agora nós iremos falar sobre o texto dissertativo argumentativo, né? Vamos falar mais um pouquinho, né, que na semana passada eu já iniciei aí, né, esse tipo de gênero textual. Nós falamos aí sobre o texto dissertativo argumentativo. E hoje eu gostaria de estar, né, falando mais um pouquinho, tá ok? Então, assim, eu apresento para vocês aí as características gerais da dissertação, gente. Ela pode ser expositiva ou argumentativa. A dissertação, ela apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. O objetivo, né? Qual é o objetivo da dissertação? É convencer o leitor, tá? É convencer o leitor. A linguagem é impessoal e a preocupação com a norma culta. Ou seja, em uma dissertação, nós usamos aí uma linguagem formal, tá? E geralmente nós usamos a terceira pessoa, tá bom? Como diz ali, né, a linguagem impessoal, tá? Nós não podemos nos incluir, né, diretamente em usar o eu acho, na minha opinião, eu concordo. Você não pode usar a primeira pessoa, tá? Em uma dissertação nós usamos a terceira pessoa, tudo bem? E a linguagem é uma linguagem, né, impessoal, tá? Por isso que nós usamos a terceira pessoa, uma linguagem impessoal. E a preocupação, né, com a norma culta. Nós usamos aí uma linguagem formal, tá ok? Temos aí, né, a introdução, desenvolvimento, conclusão, que não é novidade para ninguém. Vocês já sabem, né? A introdução é a apresentação do problema encontrado na proposta, né? É o início ali você vai iniciar, né, a sua produção. Então é a apresentação, tá? Logo em seguida tem o desenvolvimento, que é a argumentação sobre o problema, né, e descrição dos agentes envolvidos na questão, tá? Então ali você vai começar a desenvolver, né, o seu texto e por fim a conclusão, tá? Que deve aí conter a proposta de intervenção, em que o aluno sugere possíveis soluções para o problema. Então é no desenvolvimento que a gente vai, né, encontrar, né, as possíveis soluções para o problema, tá bom? Então eu gostaria de estar, né, lembrando aí, gente, a questão dos números, né, de linhas, né, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Na introdução, geralmente nós usamos de 5 a 6 linhas, desenvolvimento de 8 a 9 linhas e na conclusão 5 a 6 linhas, tá? Por quê? Porque na introdução e na conclusão nós usamos, né, 25% e no desenvolvimento 50%, porque o desenvolvimento vai ser, né, vai ter sempre um número maior de linhas. Tudo bem? Até aí tudo bem para acompanhar? E tem também as pequenas, nós já vimos antes de começar uma redação. O parágrafo, ele mede aproximadamente 2,5, né? 2,5, ou seja, né, mais ou menos 2 dedos. Então o parágrafo mede aproximadamente, né, 2,5 cm, tá? Mais ou menos 2 dedos. Por quê? Porque tem aluno que ele não, assim, ele usa um espaço tão pequenininho, sabe? Um parágrafo tão pequenininho que nem dá para a gente perceber que aquilo ali é um parágrafo. Já tem aluno que faz um parágrafo enorme, vai quase começa, né, no caso, o seu parágrafo no meio ali da folha.
Aí fica aquele parágrafo enorme, sem necessidade. Então, é por isso que eu trouxe para vocês hoje, né, que ele mede aí mais ou menos, né, 2,5, né, ou seja, mais ou menos 2 dedos, tá ok? Não pule linhas entre os parágrafos, isso aí também é muito importante, pessoal. Não pule linha entre os parágrafos. Comece da linha número 1, tá? Então, eu já cansei de falar para vocês e vou falar sempre: não pule linha. Comece da linha número 1. Gírias não pertence ao texto. Não é à toa que é um texto, né, que nós usamos aqui, uma linguagem o quê? Formal, né? Então não use gírias, tá bom? Letra legível é diferente de letra bonita. Então vamos aí, né, fazer uma letra legível, tá bom? Para facilitar aí, né, pra gente que vai corrigir, tá ok? Porque eu preciso entender o que vocês estão escrevendo. Eu preciso entender. Não é necessário avisar que terminou. Como assim, professora? Tem aluno que quando termina fim, final, assinado e coloca o nome, não precisa, não é necessário avisar que terminou. Não avise que vai concluir, né? Ou seja, concluindo então não avise que vai concluir, tá bom? Não tem necessidade disso. Concluindo então, não precisa, tá? Não deixe recado no final da redação para o corretor do seu vestibular. Tem gente, né, que termina a redação, aí coloca lá, professora, aí, sabe, escreve lá um recadinho. Não deixe recado no final da redação, tá bom? Da língua portuguesa, tá, gente? Então temos que usar aí, né, uma linguagem, né? Usar um padrão culto da língua portuguesa, uma linguagem culta, tá ok? E eu gostaria de estar acrescentando também, né? Não use abreviações, tá ok? Não rasure o seu texto, não rasure. Então, essas são dicas fazer, tá? Vocês não podem cometer, tá? Esse tipo de erro em uma produção textual. Nada de gírias, nada de abreviações, né? Cuidado com o parágrafo, como diz aqui, né? Ele mede aproximadamente 2,5, tá? Mais ou menos 2 dedos. Não pule linha, tá ok? Não deixe recado no final da sua redação. Então, assim, são dicas importantíssimas, tá ok? Então, gente, eu mais uma vez, né, estou aqui falando, explicando, tá bom? Dando aí algumas dicas para vocês, tá? E agora é a hora, né, de vocês colocarem, né, em prática tudo que nós aprendemos. Então, quando vocês forem produzir o texto, quando vocês forem fazer, né, o simulado, tá bom? A prova, o teste de redação, produção textual, lembrem de tudo que eu falei aqui. É muito importante, tá bom? Então, fiquem atentos aí à questão da ortografia, né? Erros de ortografia, acentuação, a separação das sílabas no finalzinho, né? Tem gente que separa as sílabas errado, então cuidado com isso aí, tá bom? Então nada de ficar rasurando o seu texto, tudo bem? Deu para entender? Então vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Um beijo e até a próxima aula.